Olá, irmãos, estamos aqui mais uma vez, com alegria, muita alegria. Sempre eu falo que é muito com alegria trazer a palavra de Deus. E numa semana onde o mundo se volta a algo que foi fundamental para a igreja do Senhor. O mundo, numa semana onde a gente entristece com a morte de Cristo e ao mesmo tempo a gente se alegra com a sua ressurreição. E o que eu queria trazer hoje aqui para os irmãos é basicamente isso aí, falar da igreja de Cristo, o início, o princípio da igreja de Cristo. E quando a gente fala no princípio da igreja de Cristo, ele nos leva, através da sua palavra, ele nos leva lá em Atos, a partir do capítulo 1, quando ele vira para os seus discípulos e fala assim, aguardai em Jerusalém, fiquem aí, porque a promessa que Deus fez e vocês ouviu de mim, que João batizaria com água e ele batizaria com o Espírito Santo. E ele pede para que os seus discípulos ficassem em Jerusalém e aguardassem um pouco. Mas por que Cristo fala aquilo? E eu ficava pensando, e tenho pensado nisso, falado com Deus. E o que ele me leva e revelava a mim é que aquele ali era o momento que Deus precisava quebrar todas as diferenças que existia no mundo. Que diferenças são essas, Marquinhos? As diferenças das nações, as diferenças que o mundo estabelece e ele estabelece até hoje, de A para B, de C para D. A gente vive um mundo onde as diferenças cada vez são maiores. O poder aquisitivo, a cultura, tudo nos trazem a diferenças. E o que Jesus veio e o propósito dele foi para quebrar essas diferenças. E nós não entendemos isso. Nós não conseguimos perceber isso. E isso é tão verdade que quando a gente vê o mundo hoje, as coisas que estão acontecendo diante do mundo, onde essa pandemia, toda essa loucura, as pessoas veem que o cara pode ter o que for, mas o Jesus quer mostrar pra gente que ninguém é melhor do que ninguém. Quando a gente fala em diferenças, que a igreja, o princípio da igreja é exatamente quebrar essas diferenças, porque nós homens, nós não somos iguais. Quando nós pensamos e a gente fazemos a nossa definição que ninguém é igual a ninguém. Isso é verdade. É verdade quando nós temos um conceito do homem, mas para Cristo, todos nós somos iguais perante a Ele. Todos nós. Jamais Deus iria criar um reino onde vai haver diferenças. Deus, Ele quer que todos nós sejamos iguais e Ele entende que todos nós somos iguais. Deus sempre buscou conosco essa comunhão. Deus sempre tentou estabelecer alianças. Deus sempre buscou conosco essa comunhão. E Ele sempre pregou que essa diferença não poderia existir no meio de nós. Quando Jesus fala para Pedro, nos últimos dias ali lá em João, no último capítulo de João, que eu acho que não estou aqui lembrado, ele fala na hora da ascensão de Cristo, quando João estava lá no mar de Tiberíades, ele vê João sai com os amigos e com outros discípulos para pescar e ali naquele momento eles avistam Jesus na praia. E Pedro já sai daquele barco, já pula na água e os outros ficam no barco, ele manda jogar ali a rede e eles, ali tem o último milagre de Cristo, que ali muitos peixes apanham com as redes e o barco quase vai a pico e aí ali Pedro se atira e quando ele chega na praia, eles reconhecem quem era Jesus. Quando eles viram de longe, eles não reconheceram, mas eles ficaram ali tão envergonhados com aquilo que eles ficaram quietos.
E aí Jesus chega para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro fala, claro, Senhor, que eu te amo. Apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas? 3 vezes Cristo pergunta para Pedro. E as 3 vezes Cristo fala que ama Jesus e ao mesmo tempo aí Jesus responde, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Cordeiro ovelha, cordeiro é o filhote da ovelha. Então assim, o cordeiro, eu mexo com carne, o cordeiro, ele vai até 11 meses, o cordeiro é considerado cordeiro. Quando ele atinge a maturidade dele, ele deixa de ser cordeiro. Aí ele passa a ser ovelha. Então, o cordeiro é o pequeno, é como se fosse a criança. As ovelhas é o velho, é o adulto. E ali Cristo pede para que ele apacenta os cordeiros. Primeiro ele pede os cordeiros e depois ele insiste, apacenta as minhas ovelhas. Mas aí, o que Cristo quer dizer com isso? Jesus mostra para Pedro exatamente que lá em Mateus 16, no 18, eu vou até... queria que os irmãos abrissem aí, dá um tempinho aí, em Mateus 16, 18. Não, vai lá no 16 a partir do 15. Diz assim, disse ele, mas vós, que dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tu, quando tu ligares na terra, será ligado no céu. E tudo quanto tu desligares na terra, será desligado no céu. Jesus aí, quando ele fala primeiro para Pedro, que através dele, ele edificaria a sua igreja, muitos teólogos têm várias versões sobre isso. Uns acham que essa pedra é Jesus, que é a igreja, e aí tem muitos conceitos. Mas eu vou ficar aqui no conceito e naquilo que Deus colocou no meu coração. Jesus precisava iniciar a sua igreja. E Pedro foi a pessoa que foi incumbido de dar o início e de criar o princípio da igreja, naquele momento. E quando Jesus mostra para Pedro que ele tinha que amar, pergunta a Pedro várias vezes, se tu me amas, Deus mostrava para Pedro ali 2 princípios e que foram fundamentais e que Jesus pregou o tempo todo no seu tempo da sua pregação. Ele falava que nós devíamos amar a Ele e depois os irmãos como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. E quando ele pergunta para Pedro, tu me amas? Ele chama Pedro para mostrar um princípio que é fundamental para a igreja. Uma igreja, eu quero falar para vocês e tenho falado aqui sobre o princípio da igreja. O início da igreja. Para que Deus comece a igreja e para que Deus mostre para o homem como teria que ser a igreja que ele queria deixar na terra, ele fala exatamente sobre esses 2 princípios que são fundamentais. Amar a ele, e ele estava ensinando a Pedro que amar a ele acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E foi isso que Jesus pregou em toda a sua, na sua trajetória. Em todo momento onde ele teve ali evangelizando. Ele fala o tempo todo sobre isso. A igreja tem que ser e jamais poderá existir se ela não for fundamentada em algo que é essencial e que Jesus sempre pregou, que é o amor. E é isso que eu quero aqui trazer para os irmãos. Quando Jesus fala a Pedro que ele edificaria, ele queria dizer que ele começaria, que ele iria levantar,
que ele iria ensinar um povo, que ele iria dar início a uma nova igreja, uma igreja fundamentada no amor. E aí eu quero depois, aqui a partir de Atos, do capítulo 2, a partir do versículo 16, eu vou falar isso aqui para vocês, que aí Pedro fala depois, quando vem o Pentecoste, quando acontece o Pentecoste, todo aquele povo que estava ali, os judeus e aquele povo que estava ali em Jerusalém, eles chegam naquele momento ali, na igreja onde eles estavam reunidos, e falam assim, eles estão embriagados. Pedro ali, ele se levanta e ele começa, naquele momento, tomado pelo Espírito de Deus, aquele Pedro, que pouco tempo antes negou a Jesus, que teve medo da morte, ele daqui a pouco se levanta. E ali ele já não tem mais medo. Ali ele se levanta com a autoridade de Cristo. E ele começa a falar dos princípios, aquilo que a igreja precisaria ter para que ela fosse fundamentada, para que ela pudesse ter início. Pedro começa a falar do amor, ele fala do Espírito, ele fala da redenção e ele fala da comunhão com os irmãos. Então, quando eu começo a falar para vocês o princípio da igreja, o início da igreja, o que Jesus queria naquele momento, que igreja que ele quer na terra? Ele quer uma igreja fundamentada no amor, na redenção. Ele quer uma igreja com o Espírito dele e ele quer uma igreja que haja comunhão com os irmãos. Eu quero aqui falar para os irmãos que a gente venha falar sobre o Espírito. Lá em Atos 2, a partir do versículo 16. Em Atos 2, que os irmãos abram aí, a partir do versículo 16. Dá um tempo aí para os irmãos. E ele diz assim, mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão, e eu mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Algo aqui interessante que Deus colocou no meu coração. Só queria, antes de começar a falar sobre o Espírito, olha só o que está escrito aqui. E acontecerá nos últimos dias que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando o Espírito Santo de Deus ali desce, Joel fala aqui que ali será o início dos últimos dias. Eu não tinha percebido isso. Quando vem o início, o Espírito Santo de Deus desce, aí a gente já começa aí o processo dos últimos dias. O profeta Joel já diz isso, e quando Pedro fala aqui, ele já diz isso aqui. Né? Ele já vem citando essa passagem aqui de Joel. Quando nós recebemos o Espírito, passamos a ser o quê? Templo de Deus. Passamos a ser essa igreja de Deus. O Espírito Santo, irmãos, é algo maravilhoso e presente de Deus que ele nos deu e ele nos agraciou. Só ele, irmão, só ele tem o poder para te dar e só nós. O que é interessante. Aquilo que Deus dá, ninguém, o que a gente fala? Aquilo que Deus dá, ninguém tem poder para tirar. Não é? A gente sempre comenta isso. Aquilo que Deus entrega, meu irmão, ninguém tem poder para tomar. E o Espírito dele não é diferente. Só nós podemos rejeitar
e podemos nos afastar dele. E aí é algo, e ele diz aqui, e acontecerá que todo aquele que invocar meu nome será salvo. Quando esse Espírito, ele lhe dá a condição de ser salvo. Mas por que, Marquinhos? Porque é aquilo que eu falei lá, os princípios que Deus quer para a igreja dele. Porque quando nós recebemos o Espírito, a gente tem uma comunhão com ele. A gente consegue entender, a gente entende a redenção, a morte e o renascimento de Cristo. Se nós entendermos isso e aceitarmos isso e não rejeitarmos isso, nós temos grande probabilidade da salvação. E isso é que nós temos que buscar todos os dias. Reconhecer a Cristo e saber da sua grandeza, do seu poderio. E isso é fundamental na vida do irmão. A redenção. Eu quero aqui falar sobre a redenção, lá em Atos também 2, a partir do versículo 24. Atos 2, a partir do versículo 24, nós vamos até o 28. Esse momento aqui, quando Pedro se levanta e começa a fazer esse discurso, começa lá no versículo 14. E aí eu quero estar falando todo esse momento para vocês sobre essa fala de Pedro. E nesse versículo 24, quando ele fala da redenção, ele diz assim: ao qual Deus ressuscitou, rompendo as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele: eu vi o Senhor sempre diante da minha face, porque ele está à minha destra, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se regozijou e a minha língua exultou, e além disto a minha carne também repousará na esperança. Porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria com o teu semblante. Olha que interessante. Ele fala aqui da redenção. A redenção, quando Cristo ressuscita, ele traz algo maravilhoso para a gente. E ele fala exatamente isso aí. Com a ressurreição de Cristo, ele nos traz vida, ele fala aqui de alegria, de esperança e de certeza que existe um reino que é inabalável, que nem a morte pode destruir. Existe um Deus que é poderoso, é fiel para cumprir todas as suas promessas. Aquilo que foi falado com Davi, aquilo que foi dito aos profetas dele lá atrás, tudo aquilo estava acontecendo. E o que é interessante é que Pedro, quando fala isso, ele fala ali para os judeus, e ele precisava falar essas passagens da Bíblia, porque ele diz ali para eles, para que eles pudessem entender, porque eles eram focados no Velho Testamento e não acreditavam sobre isso, sobre a vinda de Cristo, e eles muitas das vezes questionavam. E a sabedoria de Pedro ali é que tudo aquilo que Pedro falava naquele momento e falava da nova igreja e daquilo que Cristo queria a partir daquele momento, ele vinha falando fundamentado nas palavras do Velho Testamento. E ele vinha lembrando aquilo que os profetas, principalmente os profetas que os judeus e aquele povo ali acreditavam. Para que não houvesse deles a dúvida de que ali era o próprio Cristo que falava através de Pedro. E isso é fundamental para que eles pudessem entender e não questionar. E aí ele fala da passagem de Davi. E ele diz, Deus mostra, aqui Deus, ele mostra para a gente o quanto ele é fiel. Com a sua ressurreição, Cristo, ali é o domínio. Deus, Cristo mostra todo o domínio do seu reino. Ele mostra que o inferno e o diabo, Satanás, não tem poder sobre ele. Ele mostra o seu poderio. Ele mostra o quanto ele é grande, que nem a morte pôde, abalá-lo e nem pará-lo. E nem a morte. E mostrou que a morte dele nos trouxe vida e nos trouxe possibilidades.
uma possibilidade de alegria, uma possibilidade de esperança, uma possibilidade de uma vida diferente. Uma vida que hoje nós temos, essa vida hoje de comunhão do Espírito dele, que ele precisava ir para que o Espírito dele descesse sobre nós. E que a partir daí nós pudéssemos ter uma nova comunhão com ele, um novo tempo com ele. Uma das coisas que é fundamental para a redenção. Uma vez eu preguei, eu não me lembro muito, porque eu não sou muito de ficar lembrando do que eu falo aqui para vocês. Se você me perguntar depois, eu não vou lembrar e poucas coisas eu vou saber o que eu disse. Às vezes eu guardo aqui uns papelzinhos aqui que estão aqui, esses papelzinhos depois eu confesso para vocês, que eu embolo, jogo fora, um vai para um lado, outro vai para o outro, eu nem sei onde é que anda. E uma das coisas, uma vez que eu falei, e eu preguei, eu me lembro, sobre os últimos momentos ali da morte de Cristo. No momento que está ali os dois homens, os dois ladrões. E um fala, um que é fundamental. E uma das coisas que é fundamental para a redenção nossa é o arrependimento. E aquele homem, naquele momento, ele, quando o outro indaga e fala, porque já que tu é o filho de Deus, tu não desce daí. E o outro fala, rapaz, tu tá doido? Esse aí, cara, como é que você pode falar isso para ele? E a chave disso aí, o que que é? Né? O arrependimento. Ele aqui fala sobre o arrependimento. Arrependimento é redenção. O arrependimento, ele traz temor. Eu falei naquele dia, eu me lembro que eu falei naquele dia, que uma das coisas que o arrependimento traz e que aquele homem teve naquele momento. Ele teve temor, reconhecimento. Ali naquele momento, ele se arrependeu, ele teve temor e ele reconheceu. E que isso gerou para ele? Liberdade e vida eterna. Por quê? O que que Cristo falou para ele? Ainda hoje tu estarás aonde? No paraíso. Então, redenção, uma das coisas que é fundamental, para que a gente possa a conseguir entender a redenção e se achegar à redenção. Que a gente possa entender e aceitar esse Cristo. Renascido, ressuscitado. A gente precisa, muitas das vezes, um arrependimento é fundamental. Muitas das vezes a gente vem vivendo ou a gente vem construindo coisas que não convém. E quando nós nos arrependemos e aí achamos esse temor de Cristo e reconhecemos Ele, a gente se achega a Ele. E por último eu queria falar sobre comunhão, né? Que eu falei aqui dos princípios. Eu falei do amor, eu falei do Espírito, eu falei da redenção e agora eu quero falar da comunhão. Essa comunhão, meu irmão, nada mais é do que aquilo que eu comecei a falar. Essa comunhão é o fim das diferenças. Eu queria aqui que os irmãos fossem lá no capítulo 2, no versículo 38, até o 47. Vocês abrirem aí. Ele começa assim. Então disse-lhes Pedro, arrependei-vos daquilo que eu falei, né? E seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito, porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos os que estão de longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Olha que interessante, todos. E com muitas outras palavras ele testificava e exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que se alegremente receberem a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma. Temor, arrependimento, temor e reconhecimento. E sobreveio temor a toda a alma. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Olha como isso aqui é fundamental.
todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos os homens, conforme a cada homem necessitava. E perseverando todos os dias, concordemente no templo e partindo pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. É isso aí, o fim das diferenças. Nesse momento aqui é a comunhão, onde Deus, ali quando Pedro fala para os irmãos e diz assim sobre esse momento da comunhão. Nós precisamos ter comunhão, mas nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ter temor. Cristo veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. E aí aqui ele fala, e todos que criam estavam juntos. Então, meu irmão, aqueles que quiseram e não quiseram, não tiveram. Mas Jesus, ele veio, a partir daquele momento, ele veio para todos. E aqueles que querem e reconhecem ele, ele terá com ele. E Cristo, o que Pedro falou? Ele é Cristo, Filho do Deus vivo. E é esse Cristo que nós temos que buscar. Todos os dias nós temos que buscar esse Cristo. Ele veio para todos, todos, todos. Coisas, a chave da comunhão, as coisas em comum. Aqui, quer ver, ó? Queria que as coisas em comum. Exatamente no versículo 4. Ele diz assim, e todos que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Uma das coisas que são, a coisa que é fundamental, meu irmão, para que nós tenhamos comunhão, que nós tenhamos isso aqui, que as coisas que nós vivemos na igreja, as coisas que nós entendemos, nós estamos na igreja. Uma igreja, ela tem que ter a mesma comunhão, o mesmo pensamento, o mesmo corpo. Nós temos que ter isso em comum, acreditarmos que Deus é o Cristo e só Ele salva. E só Ele é o Deus que nós amamos e temos que preservar e temos que buscar. Nós temos que estar na igreja no mesmo pensamento. Vivermos a igreja de uma realidade diferente. Isso que é fundamental. Uma das coisas que quando nessa palavra todinha aqui, o que eu quero dizer é que quando Pedro, através de Pedro, ele inicia a igreja, ele busca aí e ele mostra aos homens que nós temos que viver um tempo diferente. Um tempo onde aqueles homens viviam cada um por seu lado e cada nação vivia de uma maneira. E agora, quando a igreja é estabelecida com o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, nós temos essa comunhão com Ele agora direta. Nós temos a possibilidade de termos Cristo no nosso coração. E a partir daí, nós podemos, e nós somos o templo dele, nós temos a oportunidade de falar e vivermos de maneira diferente. Onde as diferenças não podem existir no meio de nós. Onde nós temos que criar as coisas comuns no meio de nós. Onde temos que viver um tempo diferente, meu irmão. Um tempo onde temos que nos ajudarmos uns aos outros. Olha, isso é muito claro o que nós estamos vivendo, que eu falei agora. Pessoas que têm muito dinheiro não conseguem comprar aquilo que é gratuito, que é o ar. Pessoas estão morrendo, homens muito ricos e poderosos estão morrendo e o dinheiro deles não serve para comprar aquilo que é de graça, que é o ar. Deus mostra todo o seu poderio aí. Ele está chamando os homens e mostrando para os homens que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas e não adianta você se apegar. Sabe, uma coisa que Deus falava para mim também nesses dias é que era necessário cessar algo. As ovelhas deles, ele não aguentava mais ver as ovelhas dele darem as suas lãs. Eram muitos tosqueadores para poucas ovelhas. A lã deles, das ovelhas dele,
ele já estava incomodado. E ele precisava acessar isso. Ele precisava acessar. E o que está acontecendo agora? As ovelhas estão aonde? As ovelhas estão em casa. Muitas ovelhas estão em casa e estão entendendo que eles são a igreja, que eles são os templos do Espírito Santo. Nós estamos em casa. A nossa igreja está fechada. Mas nós não podemos deixar de ser igreja. Eu não deixei de ser igreja. Eu não deixei de ser IDEF. Você não deixou de ser IDEF. Você não deixou de ser uma igreja de Cristo. E é isso que nós temos que buscar. Não adianta buscarmos tesouros. Aonde está teu coração, aí também estará o teu tesouro. Aonde está teu coração? Teu coração está em Cristo? Naquele que buscou e pregou e não quer diferenças no meio de nós. Que nós sejamos comuns uns aos outros. Isso tudinho que eu falei, eu queria poder estar falando e transmitindo da melhor forma, sabe, para vocês, mas a gente tem hora que não consegue. Chega aqui, o negócio é brabo. E é difícil, mas uma coisa que eu queria falar para os irmãos para finalizar é que nós venhamos entender que a gente venha viver uma vida em comum uns com os outros. Que sejamos comuns uns com os outros. E que nós venhamos tirar essas diferenças. E que nós venhamos entender que nós precisamos todos os dias buscar o Espírito de Deus. Buscar e nos alegrarmos com o renascimento de Cristo. Que esse renascimento, ele só traz algo bom. Ele traz alegria. Ele traz esperança. Ele traz certezas que nós vamos viver com Ele. Comunhão. Amor. Pedro, tu me amas? Um dia, eu já contei essas coisas várias vezes. Eu ficava cantando para Deus que eu amava, que eu fazia, que eu acontecia. E Deus falou para mim, disso nada vale, meu filho. Do jeito que ele falou para Pedro, ele falou para mim. Se tu não amares o meu, de nada vale. De nada vale se tu não apacentar as ovelhas. Apacentar é cuidar. Se tu não cuida também dos teus e não ama os teus, de nada vale. De nada vale o reino. E você não vai ter nem oportunidade de estar nesse reino, se tu não entender isso. Se tu não entender que tu tem que viver em comunhão, em redenção, em alegria de vida. E vivermos uma vida comum, onde as diferenças, elas têm que ser quebradas. Amém? Eu quero orar pelos irmãos. Soberano Deus, Pai querido, quero aqui apresentar todos os nossos irmãos. Nesse tempo de difícil, nesse tempo onde nós estamos em nossas casas, que nós venhamos colocar e usar esse tempo para estarmos em comunhão contigo. Para que a gente venha buscar o Senhor todos os dias e a gente venha entender o poderio do teu reino. Saber e ter a certeza que só Ele, só a Ti, Senhor, vale a pena vivermos e vivermos para Ti. Vivemos um mundo, meu Pai, onde as diferenças estão aí a todos os momentos. Estamos cercados de diferenças. Mas que nós, o povo e esse mundo, venham entender que nós não somos diferentes. Porque quando eles olharem para a gente, eles venham ver o Teu reino. E que nós possamos entender que nós temos que fazer sim a diferença nesse reino, nesse mundo, meu Pai, que não é nosso. Que nós temos um mundo que é muito melhor, porque quando chegarmos nele, meu Pai, nós vamos ver que todos nós somos iguais diante de Ti e que o Senhor está esperando a gente, meu Pai. Existem várias moradas. É um tempo, meu Pai, que nós choramos pela Sua morte, mas é um tempo que nos alegramos pela Sua ressurreição, porque ela nos trouxe vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor. Seja na vida, na saúde de cada irmão. Guarda cada irmão, meu Pai, diante dessa pandemia. Pai, afasta esse vírus, guarda os nossos irmãos. Acampa os Teus anjos sobre as nossas casas, sobre as famílias, sobre os enfermos, meu Pai, os parentes de nossos irmãos, da parentela dos irmãos dessa casa. Guarda cada um no Teu secreto, Pai. Dê as oportunidades e mostra para ele que o Senhor é Deus. E que nós venhamos confiar em Ti e não em homens, Pai. Por isso eu Te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima.
Fala pessoal, essa é mais uma palavra de dízimos e ofertas. Queria te falar lá em Mateus capítulo 2, versículo 11, diz assim: E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Esse é um episódio bastante marcante, onde os magos, os reis, ao encontrarem Jesus, eles adoram a Jesus e logo em seguida eles presenteiam Jesus, entregando-lhes ofertas com incenso, mirra e ouro. O que eu quero te dizer com isso? É que a tua oferta, ela também é um sinal de adoração a Deus. Quando você oferta, você expressa a adoração a Deus. Isso é, você reconhecer a grandeza de Deus e entregar tudo o que você tem para Ele. É expressar que acima de todas as coisas está Ele. Amém? Então, em cima dessa palavra, eu queria te convidar a ofertar e a dizimar. Aí embaixo vai aparecer duas contas, 2 Pix. Um é para a conta de dízimos e ofertas aqui da igreja e a outra é a conta do nosso Construindo o Nosso Lar. É onde nós revertemos o dinheiro para a construção do nosso lote. Aqui nós temos o sonho de construir uma nova casa. Construirmos uma casa em que nós possamos dar aulas, ter oficinas, uma casa para que de alguma forma nós possamos ainda mais contribuir para o Evangelho e para o Reino. Então, aí embaixo tem as duas contas, aí em cima também tem um QR Code. Então, tudo isso você pode ajudar a contribuir para o benefício, a contribuir, na verdade, para o crescimento do Evangelho, para a expansão do Evangelho. Amém? Queria te lembrar também que nós temos os nossos cultos. Todo domingo às 7 horas da noite, toda quarta-feira às 8 horas da noite, nós temos o nosso Formando Faróis também. Então, tudo isso no nosso canal no YouTube, temos o nosso Facebook também, Igreja IDEF, e nosso Instagram, Igreja IDEF. Todas essas redes sociais você pode estar inteirado, você pode estar totalmente atento que lá nós postamos novidades, nós postamos reprises de palavras e várias outras coisas que agregam a você. Amém? E esse foi mais um momento de dízimos e ofertas. Até mais!